Olá! Bom domingo a todos! Olha só, antes de mostrar para vocês a parte do RRG, eu queria falar um pouquinho sobre o que é essa ferramenta, né? Ou o que ela mede, que é um tal de força relativa. A vantagem que ele tem, o RRG, é que ele trabalha de uma forma, ele tem um algoritmo que consegue fazer comparação de um benchmark, ou seja, de um eixo de comparação contra vários. Então, por exemplo, a gente geralmente coloca o IBOV como comparação e um setor ou um set de papéis ali para saber quais daqueles papéis estão trabalhando em função do benchmark, que é em função do IBOV. Tá? Então, para a gente poder trabalhar isso, a gente precisa saber o que é força relativa. E o que é relativo? É algo em função da relação. Ou seja, voltando lá na matemática, né, é a razão. A razão entre uma coisa e outra. A razão candidato-vaga. A razão de quilômetros por hora. A razão entre um valor e uma moeda, de uma coisa e outra. A gente, às vezes, esquece de estudar etimologicamente as palavras, e não só as palavras, esquece de estudar a base do que acontece, e isso deixa a gente um pouco em desvantagem, porque se você não conhece o fundamento, a teoria, às vezes fica difícil de entender uma coisa e outra, né? Por exemplo, o que o Caco faz quando ele divide uma ação pela outra? Ele faz a razão delas. Ele verifica em que momento, o momento que ela está e se uma está mais forte que a outra. E se há relação entre elas, se há uma correlação entre elas, ou seja, que há um movimento senoide e que possa haver uma operação de long short. Você se desfazer de uma para comprar outra enquanto aquele momento permite, enquanto aquele momento é interessante. A gente vai olhar isso, por exemplo, no momento que nós estamos de Petrobras, a Vale está para baixo, Petrobras está para cima. Quando dividimos uma pela outra, a gente vê que é momento do quê? De você se desfazer de Petrobras para comprar Vale, num período onde pode ser, porque o histórico, né, a história diz que a Vale costuma trabalhar melhor que a Petro em determinados momentos, assim como a Petro também vira o jogo. Tá bom? Então, o que é razão? Razão é algo, como a gente já comentou, é algo da divisão. Então, você divide uma coisa pela outra, certo? Então, o que vai em cima da divisão é o antecedente e o que vai embaixo da divisão é o consequente. Isso lá, sexta série, sétima série, ensino fundamental, razão, você aprende. Razão é uma fração. Fração. Simplesmente isso. Divisão de uma pela outra. E aí a gente vai ver a equivalência. Né? Então, por exemplo, como é que eu transformo isso para que você entenda a questão da divisão de alguma coisa? Antigamente, a gente fazia negócio, antigamente que eu digo na Idade Média, se fazia negócio através de escambo. Então, você via a necessidade que você precisa e o estoque que você tem. Por exemplo, eu tenho arroz, o vizinho tem feijão. Então, a gente faz uma equivalência. Você me dá arroz e eu te dou feijão. Então, a partir desse tipo de escambo, a coisa foi evoluindo para uma normalização de moeda. Não quero ficar falando muito de história, porque senão a gente fica aqui o resto da tarde de domingo e não dá. Então, como é que a gente faz essa relatividade entre o escambo? Como é que se normaliza o escambo? Através de uma moeda. Né? Então, se criou a moeda. Hoje a gente fala, hoje a nossa operação financeira é muito simples. Por quê? Porque isso já vem enraizado, alguém já pensou nisso no passado. Então você dá real, que é a sua moeda local, e você toma aquilo que você
pretende, a sua coisa. O antecedente é a coisa que você quer e o consequente dentro da razão é o real, tá bom? Então, mais ou menos assim, ó, deixa eu tentar explicar aqui no quadro, né? Então, primeiro, razão. A gente viu que você tem o antecedente e você tem o consequente. Então, dentro dessa razão, a gente sempre vai pensar o seguinte: o que está no denominador é o que eu quero tomar. Então, eu quero tomar uma coisa, eu quero ter uma coisa. E o que eu vou entregar? Se a gente está falando aqui no Brasil, a gente sempre entrega real, né? Então, eu vou tomar essa coisa, e aí eu vou tomar uma unidade dessa coisa vezes a quantidade que você quer, ou seja, unidade vezes n, e para cada unidade dessa razão você entrega dinheiro, você entrega a moeda. Então, por exemplo, bem rapidão, né? Se eu quero tomar dólar, eu tenho que entregar real. Essa proporção hoje deve estar 5, vamos dizer 5:20. Não está 5:20, mas vamos dizer que esteja. Tá bom? Então, nesse caso, para eu ter uma unidade de dólar, eu tenho que entregar 5,20 unidades de real. Tem uma divisão aqui, entendeu? Então, vamos continuar aqui na brincadeira, né? Então, se eu quero ter vale, eu quero pagar vale com o quê? Qual é a minha taxa de cotação? Eu tenho que pagar vale com dinheiro, isso sem dúvida. Mas eu posso ter esse dinheiro, que a gente já viu aqui em cima, né? Essa coisa, eu posso transformar Petrobras em dinheiro. E então, como é que eu vejo isso? Eu pego Petrobras e divido por Vale. Certo? Então eu vou tomar Vale e vou entregar Petrobras. Como é que eu entrego Petrobras? Eu transformo Petrobras em dinheiro e compro a Vale com dinheiro. Mas a relação que está acontecendo é Petro e Vale. Você está dividindo Petro e Vale. E aí você vai ter um gráfico onde você vai ver uma relação. Se essa relação for senoide, você pode comprar Vale na baixa e destrocar na alta. E aí voltar a comprar Vale na baixa e destrocar na alta. Como é que eu conheço esse gráfico aqui? Eu faço a divisão de uma pela outra. Ficou claro? Se não ficou claro, a gente vai mostrar aqui no gráfico, tá bom? Vamos ver no gráfico aqui, talvez a gente entenda melhor, tá? Para mostrar para vocês por que eu estou fazendo isso. Primeiro, para explicar aquela tão famosa operação que o Caco faz de long and short, que ele faz um long and short baseado numa carteira dele mesmo. Então ele roda a carteira dele, ele tem papel que às vezes compensa trocar o papel e fazer um long short dentro da própria carteira do que financiar, ou seja, vender a descoberto para poder comprar, que aí você faz a operação inclusive sem dinheiro, né? Na verdade, tá bom? Então como é que eu faço aqui? Eu venho em Vale, que eu quero saber Vale em relação, né? Em relação à Petrobras. Eu no Profit aqui, eu dou um Ctrl I, eu faço uma indexação, né? Por quê? Porque eu quero a razão da Vale com a Petrobras. Então eu vou buscar aqui Petro 4, seleciono, dou 2 cliques, aqui é o indexador, divisão, paranã, e vou indexar. Pronto. Dentro desse universo aqui, você está vendo que pelo gráfico de candlestick, eu estou numa região onde essa relação, a Vale, para eu comprar Vale por Petrobras, está numa região legal. Ó. Sempre que eu comprei Vale nessa área aqui, ela me devolveu, ela subiu. Ó. Comprei Vale nessa área aqui, ela subiu. Obviamente que chegou um ponto que, num topo duplo aqui,
era a venda de Vale para recomprar daqui, ó. Para recomprar, aí eu venderia Vale porque ela está cara em relação a Petrobras, então a moeda que eu vou receber na venda de Vale é Petrobras, não real. Entendeu? Então, ao invés de eu vender aqui e receber dinheiro, eu vou receber papel. É um escambo que eu estou fazendo. Eu estou trocando Vale por Petrobras, voltando lá na Idade Média. Entendeu? Então, qual que é o momento aqui? Olha o gap que nós temos. Vamos passar esse gráfico para gráfico de linha, para ver se... E vamos aqui no Naked. E vamos passar para o gráfico de linha. Ó, aqui fica um pouco mais claro, né? Aqui realmente eu tive uma underperforming de Vale em relação a Petro. Então, se eu quero comprar Vale agora usando a moeda Petro, neste caso aqui, se você fizer uma aposta que Vale vai voltar e Petro vai cair, aí nós temos a relação interessante. Outra coisa que eu posso dizer para você é, se você tem o papel, e aí não é o papel moeda, é o papel Petrobras, e você troca, e você conhece a história, né, da Vale, conhece a história da Petrobras, você vai aumentar o seu estoque de papel, que valoriza inclusive mais do que o dinheiro, porque ele está protegido de inúmeras situações aí. Não vou nem falar de inflação, porque aí a gente vai entrar dentro de um campo macro que não faz sentido agora. O que eu queria mostrar rapidamente nesse vídeo é como se faz uma comparação de força relativa, a razão entre uma coisa e outra. Então, na hora que eu soltar o RRG, você pense que o benchmarking é ou seja, o cara que vai estar embaixo ali, o consequente é Ibov, e todas as outras vão estar em cima, porque elas vão estar sendo indexadas pelo Ibov. Elas vão estar, eu vou estar comparando o Ibov, ou seja, eu compro o papel ou eu compro o Ibov? Quanto de Ibov eu vou pagar por aquele papel? Entendeu? E aí a gente sabe que, obviamente, a gente procura sempre trabalhar acima do Ibov. O Ibov é a média, é a cesta. O que a gente procura fazer é sempre trabalhar de uma maneira que nós tenhamos vantagem. E essa vantagem, o RRG ele trabalha de uma forma muito boa em relação à decisão, né? Fora as análises que a gente faz e os filtros, procurar sempre trabalhar na tendência, o RRG dá uma vantagem enorme por conta desse algoritmo que ele tem, não só de força relativa de performance, mas ele tem um algoritmo de momento, ou seja, quando é que está entrando aquela vontade, né? Quando é que os corpos dos candles estão trabalhando entre a abertura e o fechamento com mais força, né? Ele tem um algoritmo que mostra essa arrancada, essa força de momentum que o papel pode ter em relação ao Ibov. Óbvio, o RRG você pode indexar dentro de um setor, você pega lá IMAT, pega todas as ações do IMAT e compara contra o IMAT, ao invés de você comparar contra o Ibov. Então você pode fazer esse jogo também. Tá ok? Então daqui a pouco eu mando um vídeo do RRG e da seleção de ativos. Fora isso, a gente vai trabalhar também com a planilha. Beleza? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.